Mestre Jesus, muito obrigado pelo JET na vida de cada um de nós. É um momento, todos os dias à noite, em que nós temos a possibilidade de pararmos e de olharmos para nós, de vermos, voltarmos ao contato com a doutrina espírita, que talvez tenhamos nos esquecido dela o dia inteiro. É um momento de lembrança, um momento de volta ao dia, talvez, de reflexões, de busca de melhores soluções do que talvez aquelas que tenhamos escolhido no dia de hoje. A doutrina espírita nos abre completamente o entendimento de para que servem as situações do nosso dia a dia. O momento aqui de troca em cima do conteúdo evangélico é 1 hora. As outras 23 são o momento da prática. Que nós cada dia mais nos lembremos disso, Pai, nas nossas escolhas, nas outras 23 horas do dia. Que sejamos mais atentos e mais vigilantes conosco mesmo. Que assim seja. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. O item 5, divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado. Ele não é contrário à lei de Deus, uma vez que apenas reforma o que os homens fizeram, e é apenas aplicável aos casos em que não foi levada em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria forçada a olhar como prevaricadores aqueles entre seus líderes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, têm imposto o divórcio. Dupla prevaricação, uma vez que só estariam em jogo interesses temporais e não interesses da lei de amor. Mesmo Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Não diz: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, o que significa que, desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o único objetivo do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescenta ele, não foi assim desde o princípio. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e que viviam conforme a lei de Deus, as uniões baseadas na simpatia, e não na vaidade ou na ambição, não davam espaço ao repúdio. Ele vai mais longe, especifica o caso em que caberia o repúdio, o caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina uma afeição recíproca e sincera. É verdade que ele proíbe a qualquer homem que despose a mulher repudiada, mas é preciso levar em conta os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Não obstante, querendo abolir um costume bárbaro, era preciso uma penalidade, e ele a encontra na ignomia que uma proibição poderia imprimir a um segundo casamento. Era, de alguma forma, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então vamos conversar um pouquinho, sobre essa questão do divórcio. É interessante porque normalmente a gente, obviamente, o primeiro movimento mental do divórcio é pensar no casamento, mas a gente sempre busca expandir o nosso olhar para tudo aquilo que Deus oferta para nós, Então, ele traz aqui para a gente pensar, que o divórcio ele é uma lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que na verdade já estava separado.
Então, divórcio, quando a gente fala divórcio, é um processo de separação. E é importante a gente compreender isso que ele coloca aqui, que é um movimento legal, né? Legal no sentido de legislação, mas que ele dá uma legalidade para algo que já acontece, ou seja, já existe, né? Porque já há a separação. E ele coloca que não é contrário à lei de Deus, né? Uma vez que apenas reforma. Então, é importante a gente observar isso, porque nós aqui estamos falando, né, de um movimento legal, do movimento de leis civis, de leis dos homens. E as leis dos homens, elas muitas vezes precisam dessa reforma, porque até no sábado a gente conversou bastante sobre leis, né? E sobre, por exemplo, a idade das leis, né? Uma lei, ela é concebida com uma mentalidade e com uma realidade de um determinado momento. E fica muito claro em tudo isso que ele coloca aqui pra gente, quando fala de como eram os casamentos no passado e como eles passaram a ser contaminados pelo egoísmo e pelo orgulho, né? Ou seja, pela nossa baixa moralidade, onde a gente vai contaminando, né? E há uma necessidade de se ajustar às leis civis para a gente dar a condição de manter a ordem, né, na convivência. E a gente olha para tudo no mundo e a gente começa a observar, né, essa presença das leis humanas com essa finalidade de organização, de levar tranquilidade nas nossas relações. Então existe uma legislação de trânsito porque a nossa baixa moralidade pede que se exista. Se a lei divina fosse por nós vivenciada, então provavelmente não seria necessário uma legislação de trânsito, por exemplo, e assim para qualquer outro tipo de lei, né? Onde a gente vê que é a nossa corrupção mental que nos leva a essa necessidade, né? E quando a gente vai evoluindo moralmente, tudo vai ficando mais simples, né? A gente vive num mundo moderno extremamente complexo. No nosso país não tem muito como fugir, né, da gente acabar observando essa questão legal de leis, né? É interessante porque e é importante para nós, para a gente se deparar com tudo isso e ver, né, o quanto o nosso desarranjo moral pode trazer consequências, né? Muitas pessoas falam, né, da quantidade de leis que nós temos no nosso país, né, pegando mais especificamente, o que é mais fácil da gente ver, do não cumprimento efetivo das leis, e assim vai, né? A gente observa que essa parte legal, ela é em abundância no nosso país, mas muitas vezes ela tem a discrepância de abranger tudo, mas às vezes não ter efetividade para a maioria das coisas, né? Onde às vezes, né, a própria lei de trânsito, você precisa comprovar através de imagens que o erro de uma outra pessoa, né? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, passei por uma situação dessa, onde a pessoa passou no vermelho, e ele não acreditava que ele tinha passado no vermelho. Então, a gente precisou recorrer ao uso das imagens para comprovar isso. Mas aí a gente vê, né, a nossa baixa moralidade, o que ela traz de prejuízo para nós mesmos, onde muitas vezes a gente, pela prepotência, acha que está correto numa determinada situação e a gente ignora tudo que está no nosso entorno, né?
e faz com que a gente muitas vezes transgrida as leis divinas, porque a gente se afasta da caridade, da bondade, de perceber a situação onde a gente está inserido, se a gente está agindo coerente ou não com aquilo que a gente já sabe, né? E ele coloca aqui, né, essa nossa perversão pelo egoísmo e pelo orgulho, que grandes consequências funestas tem trazido para nós, né? A gente, no nosso trabalho, também trabalha com essa parte de comércio, né, e emissão de notas fiscais, e aí está tendo uma grande mudança no país com relação a isso, procurando simplificar, mas no fim acaba às vezes complicando mais, né, trazendo um trabalho hercúleo para todos os envolvidos, quando essa ausência de moralidade, né, que faz a gente ter tudo isso, e a gente poderia viver de uma forma mais simples. A gente vê os processos de segurança, por exemplo, para você poder acessar um banco, e aí isso traz outros tipos de dificuldade, ou seja, a gente vive imerso em regras que nos afastam da simplicidade pela baixa moralidade, basicamente por isso, porque se a gente tivesse moralidade, não necessitaria, né, de tudo isso. A gente teria noção do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Falei, por exemplo, a questão da senha, por exemplo, uma senha para entrar num sistema. Se aquilo não me pertence, se aquilo não me interessa, se eu moralmente estiver desenvolvido, eu não vou ultrapassar esse limite, adentrando aonde não me convém, né? Por exemplo, acessar a conta de uma outra pessoa, qual que seria o objetivo? Num mundo moralizado, isso perde totalmente a razão, porque você coloca tudo isso, né, porque existe o risco de alguém pegar o dinheiro do outro e transferir para si, ou seja, baixa moralidade em tudo, regras de trânsito, aonde você até às 19 horas, né, por exemplo, pegando como referência a nossa cidade, até às 19 horas você não pode passar no semáforo vermelho. Passou das 19 horas, aí você já pode passar porque tem o risco de assalto. Então a gente vê, né, cria uma regra, aí essa regra a gente mesmo tem que criar um artifício, porque a falta de moralidade leva muitas vezes a uma pessoa a cometer um crime que é uma transgressão da lei, né, da lei divina ainda, né, porque não roubarás. Se a gente respeitasse, por exemplo, não roubarás, não haveria necessidade de uma regra liberando as pessoas para passarem no semáforo vermelho, quando a razão pode ser um furto, um assalto, né? Então a gente vai traçando e olhando e observando o quanto a gente vai ter que evoluir ainda como humanidade para fazer essa reforma das nossas leis, simplificar aquilo que muitas vezes é criado com complexidade, com um objetivo funesto, com um objetivo equivocado, né? A gente tem radares de velocidade, por exemplo, porque a gente transgride a lei que diz que ali a gente tem que andar a 60 por hora. Então, as nossas transgressões às leis criam dificuldades para nós mesmos, aonde a gente poderia já estabelecer uma vida mais feliz para nós mesmos, mas ela acaba sendo tormentosa, ela acaba sendo complexa, ela acaba trazendo limitações para o nosso progresso individual, aonde a gente poderia alavancar o nosso crescimento. Porque eu fico pensando, né, por exemplo, usando essa questão da senha que eu falei, num momento moral onde a gente não vai sacar nada da conta do outro, você ter um acesso ao banco sem necessidade de senhas.
Porque eu vejo, né, como a coisa é complicada, né? Por exemplo, você vai acessar o banco, se você errar 3 vezes, bloqueia. Aí você tem que ir no banco, aí gera um problema, porque aí você tem que se deslocar, você vai pegar fila, ou seja, olha o quanto, né, de coisas que são banais, mas que a nossa ausência de moralidade faz com que a gente viva tormento e atormentando, né? E às vezes causando mais dano. Porque aí você chega lá no banco para trocar a senha, tem fila. Aí você já se irrita porque você tem que enfrentar uma posição na fila. Às vezes tem umas 10 pessoas na sua frente. E a gente vê como a gente vai retroalimentando. Obviamente que tudo isso, né, vai depender do nosso avanço, porque a gente pode chegar mesmo que tenha 10 pessoas na nossa frente, mas não alimentar, né, a raiva, não alimentar os desequilíbrios. Mas a gente precisa viver situações para comprovar que a gente, por exemplo, não se desequilibra. Por quê? Porque a gente é tão desobediente às leis de Deus que tudo aquilo que a gente vivencia, né, traz dificuldade. Às vezes a gente reclama da fila do caixa do supermercado. Hoje em dia tem aqueles atendimentos automáticos, né? Aí nos atendimentos automáticos tem que colocar um monte de esquema de segurança e uma pessoa olhando para não correr o risco de ninguém sair com o carrinho. Tem um supermercado que eu vou que eles limitaram até o tamanho do carrinho que passa, porque provavelmente se a pessoa passar com um carrinho maior, talvez, né, dê algum problema, ele consiga ludibriar a máquina. Então eles já limitam, porque provavelmente deve ter uma forma, né, de contenção com tudo isso, né? A balança deve ter o caixa, né, automático deve ter um limite de peso e por aí vai. Mas são simplesmente detalhes. Mas para a gente entender, né, que se a gente fosse correto, não haveria necessidade de tantas situações que a gente acaba vivenciando, né? E obviamente que o casamento é uma das instituições mais antigas, e quando se estabelece a possibilidade do divórcio, vem com a finalidade de reformar algo que estava provavelmente trazendo muito desequilíbrio. Aí a gente saiu do 8 e foi para o 80, né? Onde as pessoas já casam pensando em como vão separar, né? Aí a gente cria documentos, contratos, registros, cria uma papelada, um monte de coisas que fazem com que a gente se afaste do principal, que é o que ele está colocando aqui. Porque a relação entre duas criaturas tem o objetivo divino, como a gente viu lá no item anterior, que é sobre o casamento, e que deveria nortear as mentes desses dois espíritos, dessas duas criaturas que estão tomando a decisão de passar a conviver. Se porventura houver um desarranjo, houver um desequilíbrio durante essa caminhada, de bom grado os dois envolvidos deveriam, não necessitar de coisas que a gente às vezes vê que são realmente estados doentios. A gente vai transgredindo lei atrás de lei, né? Porque vem os filhos, aí um dos membros do casal usa os filhos para poder atacar o outro ou para se beneficiar. Desequilíbrio atrás de desequilíbrio. A gente contamina coisas que são tão puras e que têm um objetivo tão grandioso, que é abrir a porta do mundo espiritual para que a gente possa reencarnar, mas a gente cria o caos. Às vezes a gente fala assim, o mundo está ao caos, mas a gente não para refletir que a gente que é o criador desse caos. Porque se você olhar na natureza, você não vê o caos, você vê nos princípios inteligentes muito equilíbrio. Você vê quando tem desequilíbrio é porque provavelmente o homem está mexendo em alguma coisa, né? O homem tem a mãozinha nossa lá. Então, se a gente não faz uma modificação moral e não começa a olhar que todos nós somos desobedientes
às leis, a gente não para viver da forma correta a oportunidade que Deus está concedendo para cada um de nós, que é a oportunidade de fazer essa construção mental, e uma construção mental que ela esteja fundamentada nas leis divinas, porque a gente é um replicador da lei divina. A gente vive co-criando com Deus. Quando a gente realiza qualquer ato, nós estamos co-criando com o Pai. E se o ato que eu estou realizando ele desobedece às leis, nós estamos obviamente criando o caos, todos nós. E isso não isenta, né? Porque às vezes a gente fala, é o político, é isso, é aquilo. Não, eu tenho que ver eu no trânsito, eu no supermercado, eu com a minha família, eu comigo mesmo. Porque a gente respeita as leis divinas quando elas são estabelecidas, por exemplo, porque todos nós sabemos que do não matarás, né? Mas o não matarás significa que eu também não posso tirar a vida, né? Mas a minha própria vida, porque a manutenção da vida é um princípio fundamental para todos nós. Aí a gente não cuida da nossa saúde, a gente às vezes se alimenta mal, dorme mal, se deixa levar pelos estímulos do meio e enraivece, se encoleriza. Aí a gente desenvolve os patógenos, porque isso tudo vai somatizando, e a gente não percebe que a gente é que transgrediu a lei e acabou necessitando disso para fazer uma renovação. Então é algo extremamente sério quando a gente começa a refletir sobre isso, porque Deus permite que a gente faça tudo. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas as transgressões às leis, elas vão trazer consequência. E é por isso que eu achei muito interessante essa primeira frase que eu comecei a falar, né, que o divórcio ele veio, né, para separar legalmente o que já estava, né, separado, ou seja, veio da legalidade para uma coisa que ela já acontece. Então veio fazer com que a gente não transgrida a lei, porque, né, esse tipo de transgressão, né, sempre trouxe consequências, né? E as uniões infelizes, elas vão trazendo consequências para nós como espírito, onde a gente pode transgredir outra lei, né? Onde, por exemplo, num casal, quando há o extremo, pode-se um agredir o outro, né? Então vem para poder falar, olha, essa situação não é mais, né? E aí a gente avança. Mas a ausência de maturidade, como a gente já falou, é tão grande que às vezes até no processo de divórcio a gente consegue criar o caos. Então, amadurecer espiritualmente não é só no momento que a gente está na casa religiosa. Respeitar leis não é só na hora que a gente está na casa religiosa. A todo instante nós estamos submetidos às leis de Deus e às leis dos homens. Aprender a viver essas leis e me submeter em conformidade com elas vai ajudar a eliminar o caos. Se a gente julga que o mundo está caótico, que a gente, na nossa intimidade, estabeleça menos caos. Porque se cada um fizer isso, com certeza a gente cessa o caos no mundo.